E aí, pessoal, que noite! Que noite! Saímos de lá 1 da manhã com a alma lavada. Mas é preciso projetar o futuro. Avançamos. Estamos entre os 4 melhores da Copa do Brasil. E agora é o Flamengo. O que podemos falar dos pedidos de Renato? Renato ontem implorou por reforços. O que temos sobre isso? Porque ontem também foi um dia de muitas informações e nós vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, Sandeiro, acendedor de fogo Sandeiro, que você pode fazer o seu churrasco, fazer a sua lareira, vai na lenha, sim senhor, lenha, é isso mesmo, Sandeiro, acendedor de fogo Sandeiro, para você ter o melhor churrasco, sem se sujar, essa de botar a mão em carvão, Sandeiro. É agora, compre aqui no site, na descrição. Gente, a noite com todas as emoções que a gente pode imaginar. Tivemos uma jornada com dificuldades, nós já falamos muito sobre isso na live ontem, 8 horas de live, recorde absoluto, nunca a gente tinha chegamos perto de 500 mil visualizações, picos de 23 mil pessoas, cara, só agradecer aí. Então, espetacular em todos os aspectos, mas o jogo foi emocionante, né? Começou com a dificuldade de ter o jogo, depois chegou a... Tomamos um gol, tivemos que empatar o jogo, perdemos gols e depois nos pênaltis, aquela imagem do Grando fazendo as defesas e uma mágica sendo reaberta na arena, lembrando muito o episódio de Marcelo Groy lá em 2016. Mas passa o jogo, o Grêmio faz a obrigação, porque em Copa não se precisa jogar, se precisa ganhar, e o Grêmio avançou. O que nós temos a partir de agora é que temos que projetar o futuro. E aí eu destaco uma parte da coletiva do técnico Renato ontem, que implorou por reforços. E chegou a usar a expressão estamos nos desmanchando. Porque o Grêmio está perdendo jogadores. O Grêmio liberou Diogo Barbosa, o torcedor ufa. O Grêmio liberou o Thiago Santos, o torcedor ufa. O Grêmio liberou o Lucas Silva, o torcedor ufa. Ontem, por exemplo, Vina se despediu. Vina, na entrevista pós-jogo, procurou jornalistas e disse, agradeceu ao Grêmio e tal, e está indo jogar lá no futebol árabe, acertado, não joga mais pelo Grêmio. São 4 jogadores e outra, aqui tem 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. O Grêmio, aos poucos, um trabalho muito de formiguinha, está resolvendo o problema do grupo. Vina, por exemplo, Vina não é jogador para o Grêmio. O Vina é talentoso, é habilidoso, mas o Vina é daqueles jogadores que não é fisicamente mais um jogador para fazer o enfrentamento que o Grêmio precisa. Ontem o Vina entrou no segundo tempo caminhando. Inclusive perdeu um gol inacreditável. Inacreditável. E ele está saindo. E o Renato, na coletiva, nesta linha, foi enfático. Estamos nos desmanchando, precisamos de reforços. Disse que tem falado com o presidente Guerra, mas, como eu disse para vocês, a data era ontem, o Grêmio avançou, preparem-se. Essa é a discussão. Antes do jogo, o Pilar e outros jornalistas entrevistaram o Celso Rigo, que disse, eu não trato direto, mas eles chegam lá, me pedem e tal, e eu, dentro do possível, ajudo. Deu uma linha da dificuldade que está sendo a negociação com o Michael, mas tem muita gente firmando que vai ser o Michael o jogador do Grêmio. Muita gente. Aí perguntaram, mas o Ferreira entrou bem ontem, se tiver um Ferreira bem, para que o Michael? Aí o Renato ainda disse, quem tem um não tem nenhum. O Grêmio se arma para contratar. Continuo com a ideia. Michael, Muniz. O Grêmio vai ter que buscar
talvez mais um volante. O PP só volta em setembro. E como? Que nível físico ele vai voltar? Então são situações, ontem, por exemplo, tivemos dificuldade com a defesa. O Bruno Vini tá com dificuldade. Ontem, se ele encurta ali o lance do Everaldo, o Everaldo não vira para fazer o gol daquele jeito. Ele e o João Pedro ficaram bem assim, mas ali é do zagueiro. Encosta, não deixa jogar. Aí eu fico olhando, o zagueiro, ele dá um tapa para trás, vira, muito parecido com o gol do Soares no Grenal, vira, bate lá no ângulo, lá o Grando, depois a torcida queria matar o Grando, dizendo que ele chama gol. Agora, ali, encurta, o Bruno Vini não tá dando confiança. E outra, a defesa do Grêmio tá vazando. A defesa do Grêmio tá vazando, tá jogando, o Grêmio precisa jogar mais defensivamente. O Vijaçante está muito bem. Ontem, tecnicamente, não foram bem nem o Vijaçante, nem o Carbajo, mas o Grêmio precisa dessa movimentação, agregar jogadores. O presidente Guerra fala em 4, a gente teve o primeiro, falava em 1 ou 3, veio 1. Aí temos que ver se outros movimentos a gente vai ver, mas eu acho que precisa, urgentemente. O Grêmio para 10 dias, né? O Grêmio se apresenta hoje, folga no final de semana, volta a trabalhar porque joga contra a equipe do Atlético Mineiro no outro sábado. Então, precisa se movimentar. Agora, obviamente, tudo se posiciona ao adversário do Grêmio, o Flamengo, mas o Campeonato Brasileiro está aí, o Grêmio é terceiro junto com o Flamengo e precisa, sim, direcionar suas forças aí para estar bem, né? Bem posicionado, principalmente no Brasileiro, porque na Copa do Brasil a gente já tem uma definição muito clara de 2 super enfrentamentos contra a equipe do Flamengo. Essa é a nossa realidade, esse é o nosso posicionamento, e é assim exatamente que a gente começa a trabalhar ou a discutir. O Grêmio vai aos reforços que foram implorados pelo Renato ontem. E eu espero que já agora a gente tenha algum movimento. Nesta semana, obrigatoriamente o Grêmio precisa ter movimentos. Eu acho que a partir de ontem, a pressão, e ela não é uma pressão do Renato, não, nada disso, a pressão dos dirigentes, deles com eles. Ó, gente, precisamos apresentar alguma coisa aqui. Precisamos, de fato, dar uma evoluída nessa situação. O Grêmio sabe dessa obrigação agora. Sabe disso. E isso, sinceramente, a gente mexe. Fiquem atentos. Michael, Muniz, um volante, talvez um meia. Fiquem atentos. Mas Michael e Muniz me parecem os nomes da vez. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.